Vamos agora ao terceiro vídeo da nossa aula 2, vamos falar das primeiras propriedades de um espaço vetorial. Propriedade 1. Para todo alfa pertencente a R, ou seja, para todo número real, alfa vezes o vetor nulo é igual ao vetor nulo. Isso não importa qual seja o espaço vetorial, esse símbolozinho aqui, que na verdade é a letra O, está representando o vetor nulo. Ora, vamos demonstrar que isso é sempre verdade, ou seja, um escalar vezes o vetor nulo dá sempre o vetor nulo. Demonstração. Bem, temos que alfa vezes o vetor nulo pode ser escrito como alfa vezes essa soma. Por que eu posso dizer isso? Porque um dos axiomas que define espaço vetorial diz que quando eu faço a adição do vetor nulo com qualquer outro vetor, vai dar o outro vetor. Então, particularmente, o vetor nulo pode ser obtido como a soma do vetor nulo com ele mesmo, né? Porque ele não altera nenhum vetor, então não altera a ele próprio. Então, de fato, alfa vezes o vetor nulo pode ser escrito dessa maneira. O outro axioma que nós temos nos diz que a gente pode distribuir o produto por escalar de um escalar qualquer vezes a soma de dois vetores. Então eu vou e faço o produto por escalar, eu distribuo os dois aqui, obtendo essa situação. Bem, sendo assim, eu tenho uma situação em que eu tenho alfa vezes o vetor nulo de um lado e do lado direito eu tenho alfa vezes o vetor nulo mais alfa vezes o vetor nulo. Ora, um dos axiomas me diz que todo vetor tem um oposto. Então, esse alfa vezes o vetor nulo, que é um vetor, ele tem um vetor oposto, que é o menos alfa vezes o vetor nulo. Então, eu somo dos dois lados da igualdade esse vetor aqui, o menos alfa zero, ou alfa O, se você preferir chamar assim. Bem, então somei dos dois lados, né? Desse lado daqui e desse lado daqui. Bem, aqui eu vou ter um vetor somado com o seu oposto. E do lado de cá eu somei o menos alfa vezes o vetor nulo, mas eu associei já de tal forma que eu vou primeiro somar esses dois. Sendo assim, do lado esquerdo eu tenho o vetor nulo e do lado direito eu tenho alfa vezes o vetor nulo mais o vetor nulo. Então vai dar o próprio alfa vezes o vetor nulo. Conclusão, eu tenho essa igualdade. Mas essa igualdade é exatamente essa daqui, só que escrita ao contrário. Então está demonstrado. Propriedade 2. Para todo vetor U no espaço vetorial V, o escalar 0 vezes o vetor U vai ser o vetor nulo. Ora, a demonstração deve ser claramente parecida com essa, e de fato é. A demonstração, então, a gente faz de forma parecida. O escalar 0 vezes o vetor U pode ser escrito assim, né? Porque a gente sabe que 0 mais 0 é 0. Então, se eu posso escrever assim, tem um axioma que diz que eu posso distribuir, né? Alfa mais beta vezes U pode ser alfa U mais beta U. No nosso caso aqui, o alfa e o beta, ambos são o número 0. Então, isso é 0U mais 0U. Ora, então eu tenho uma igualdade em que à esquerda eu tenho 0U e à direita eu tenho 0U mais 0U. Ora, então o que eu faço? Eu somo o vetor 0U oposto, na verdade, o oposto do vetor 0U aqui à esquerda, e eu somo também aqui o oposto do vetor 0U. E associo de tal forma, né, coloco o parêntese aqui, somo com o vetor oposto ao 0U, de tal forma que essa soma vai dar o vetor nulo. E aqui também vai dar o vetor nulo. Então à esquerda eu tenho o vetor nulo e à direita eu tenho 0U mais o vetor nulo, que vai dar o próprio 0U. Eu chego a essa igualdade, e essa igualdade é exatamente essa igualdade, só que escrita ao contrário, mas está demonstrado então. Terceira propriedade. Se você tem que um escalar vezes um vetor U está dando como resposta o vetor nulo, então ou esse número, esse escalar é o zero, ou então esse vetor é o vetor nulo. Então, como demonstrar algo que é do tipo essa informação ou essa informação? A ideia é a seguinte: você nega uma delas e prova que obrigatoriamente acontece a outra. Ou seja, a gente já viu que se o alfa for igual a zero, a gente viu aqui na propriedade 2, então obrigatoriamente 0 vezes U é o vetor nulo, né? Então, se a gente negar isso daqui,
e conseguir provar que obrigatoriamente o vetor U vai ser o vetor nulo, estará demonstrado. Vamos então à demonstração. Suponha que o alfa não é o zero, mas mesmo assim o alfa vezes o U está dando o vetor nulo. Então o que a gente pode fazer? Já que o alfa não é o zero, eu tenho 1 sobre alfa, né? Eu posso dividir por alfa. Só posso dividir por alfa porque alfa não é zero. Então o que eu faço? Eu pego 1 sobre alfa e multiplico dos dois lados dessa igualdade. Então 1 sobre alfa vezes alfa U, eu posso fazer o produto dos números primeiro, e aí cai o alfa com alfa, fica só o 1, e aí fica 1 vezes U. Tem um axioma da definição de espaços vetoriais que me diz que 1 vezes U é U, né? E do lado direito, quando eu multiplicar 1 sobre alfa vezes 1 sobre alfa vezes o vetor nulo, eu já provei aqui que se eu multiplico um número qualquer vezes o vetor nulo, eu tenho um vetor nulo. Então 1 sobre alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Então nós concluímos que 1 vezes U, que é U, é igual ao vetor nulo. Portanto, U é o vetor nulo e está demonstrada a terceira propriedade. Vamos à quarta propriedade. Para todo alfa pertencente a R, ocorrem essas três igualdades aqui. Ora, quando a gente olha para essas escritas, nenhuma delas é de fato natural para a gente, a não ser a última. A última é exatamente o vetor oposto ao vetor alfa U, né? Quando a gente coloca o sinal de menos na frente, a gente está identificando o vetor oposto. Enquanto que aqui não tem sentido, a não ser um escalar vezes o oposto do U. E aqui é o número menos alfa, né, o oposto do escalar, vezes um vetor U. A gente quer provar que ocorrem essas igualdades. Então a gente vai olhar para esse oposto aqui e vai provar que esse é igual a esse e depois que esse é igual a esse. Portanto, os três serão iguais. Vamos lá. Então, vamos somar esse vetor aqui, alfa vezes o oposto do U, com o oposto desse. Ora, se esse daqui de fato é esse vetor, quando eu somar com o oposto dele, então vai ter que dar nulo, né? Vai ter que dar o vetor nulo. Então foi isso que eu fiz, ó. Alfa vezes menos U mais o oposto desse, que é o alfa U. Quando a gente escreve isso, o que acontece? Eu tenho alfa duas vezes aqui, então dá para colocar o alfa em evidência. Mas quando a gente coloca o alfa em evidência, a gente tem uma soma de vetores opostos. Uma soma de vetores opostos dá o vetor nulo. Portanto, isso é alfa vezes o vetor nulo, mas a nossa primeira propriedade mostrou que alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Conclusão: eu somei esses dois vetores e deu o vetor nulo. Então eu já posso concluir que esse daqui é menos esse, né? Eu já poderia concluir direto a igualdade. Mas vamos escrever mais detalhadamente isso. Então, olhando esse lado esquerdo da igualdade e olhando esse lado direito, eu vou somar o vetor que eu quero eliminar daqui, que é justamente eliminar esse daqui. Então eu vou somar menos alfa U dos dois lados. Bem, então eu tenho alfa vezes menos U, mais eu tenho alfa U e eu vou e somo o menos alfa U. Então o que acontece? Do lado direito eu também somo, né? Eu tenho o vetor nulo e eu somo menos alfa U. Ora, aqui à direita eu tenho o vetor nulo somado com menos alfa U vai dar menos alfa U. E aqui somando alfa U com menos alfa U vai dar o vetor nulo, somado com esse daqui vai dar esse. Aí eu tenho a igualdade que eu queria, né? Eu queria mostrar essa igualdade. Então, de maneira análoga, eu também consigo mostrar a igualdade deste com este aqui, né? Então, o que eu faço? Eu de novo pego esse e somo com o oposto desse. Então, eu tenho menos alfa vezes U somado com o oposto desse, que é alfa U. O que eu espero que aconteça? Espero que dê zero. Ora, eu tenho o U presente nas duas parcelas, então eu coloco aqui o U em evidência e eu tenho menos alfa mais alfa dando o número zero. Então isso é zero vezes o vetor U. Nós já provamos que zero vezes o vetor U dá o vetor nulo. Bem, novamente eu vou somar menos alfa U de um lado e do outro para provar a igualdade, né? Então o que eu faço? Eu tenho menos alfa U mais menos alfa vezes U mais alfa U, que é o que eu tenho escrito daqui até aqui,
aí eu somo mais o oposto desse, ou seja, menos alfa U, e a mesma coisa eu faço do lado direito da igualdade, ou seja, 0 mais menos alfa U. 0 mais menos alfa U é o menos alfa U. Alfa U mais menos alfa U vai dar o vetor nulo, então vai ficar menos alfa vezes U mais o vetor nulo, vai ficar menos alfa vezes U. E aí a gente chega a essa igualdade. Então provamos primeiro que esse era igual a esse, depois que esse era igual a esse. Então os três são de fato iguais, né? Não há diferença alguma. Bem, propriedade 5. Agora a ideia é, para todo par de números, alfa e beta, e todo vetor V, eu posso escrever alfa menos beta vezes U como alfa U menos beta U. Alguém poderia dizer, mas isso é a distributividade, em todo espaço vetorial isso é verdade. Não, o que a gente tem lá como propriedade declarada é quando aqui é o sinal de mais. Então ele está querendo mostrar que se aqui for o sinal de menos também vale a distributividade. Vamos demonstrar isso. Bem, o que temos é o seguinte, o que é alfa menos beta U? Alfa e beta são escalares, né? Então, para os escalares vale o seguinte, alfa menos beta pode ser escrito como alfa mais menos beta. Ora, então agora eu tenho uma soma de escalares, só que num espaço vetorial vale a distributividade, então isso daqui vai ser alfa vezes U, que está aqui, mais menos beta vezes U, que é o que está aqui. Ok, mas a gente já acabou de mostrar há pouco que menos beta U pode ser escrito assim, né? Como menos beta U. Então eu posso esquecer aqui o sinal de mais e trocar isso daqui simplesmente por isso. E aí eu tenho exatamente o que eu quero demonstrar, né? Eu tenho que posso escrever dessa forma este produto. A propriedade 6 é parecida, né? Para todo alfa pertencente a R, e agora o par é de vetores, aqui o par era de escalares, aqui o par é de vetores, eu tenho que alfa vezes U menos V, agora note que U menos V é uma operação entre os vetores, isso é igual a alfa U menos alfa V. Bem, vamos demonstrar isso, é parecidíssimo com o que foi feito aqui. O que eu tenho é U menos V, então eu escrevo como U mais menos V, e aí eu tenho entre os axiomas de espaços vetoriais que um escalar vezes uma soma de vetores eu posso distribuir, então vai ficar alfa U mais alfa vezes menos V. Nós acabamos de demonstrar aqui em cima que alfa vezes menos V pode ser escrito como menos alfa V, né? Posso colocar o menos aqui para frente. Então, novamente, mais menos aqui vai ficar menos, e eu consigo escrever o alfa vezes U menos V como alfa U menos alfa V. Vale essa distributividade, então, também quando nós estamos com a diferença, não só quando estamos com a soma. Bem, a próxima propriedade, a propriedade 7, a gente vê no próximo vídeo, porque esse ficou muito longo.